Olá pessoal, boa tarde. Estamos aqui para iniciar nossa live. Eu sou o professor Antônio, coordenador do curso de Engenharia de Software, EAD, e coordenador do curso de Tecnologia em Análise de Sistemas, EAD. Estamos aqui também com o professor Felipe Pérez e o professor Tiago, que estará fazendo parte dessa live junto conosco, falando um pouco sobre engenharia e sobre a TI. Nesse momento eu passo um pouquinho a palavra para eles poderem falar um pouquinho sobre a atuação deles, se apresentarem. Professor Felipe, por favor. Boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui podendo conversar um pouco com vocês, explicar um pouquinho do que é essa nossa área de TI, e trazer alguns conceitos do que vocês vão ver dentro dessas áreas quando estiverem estudando com a gente aqui no EAD. Olá pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Thiago Vinícius Krentinski, sou coordenador do curso de Engenharia de Produção, e é um prazer estar aqui para falar um pouco sobre o meu curso, a Engenharia de Produção. Pessoal, a live, pessoal, é um momento muito importante na qual nós podemos falar um pouquinho sobre a área de atuação da engenharia, da área de TI. O professor Felipe é professor do curso de Engenharia de Software, o professor Tiago é coordenador do curso de Engenharia de Produção, eu atuo no curso de Engenharia de Software e também no curso de Análise de Sistemas. Então esse momento é importante para ajudar você a definir seu futuro, a conhecer um pouco mais sobre essas áreas de atuação. Então vamos começar a discutir um pouquinho, vamos falar um pouquinho sobre o que são áreas de engenharia e o que é a área de TI. Para falar um pouquinho sobre isso, professor Felipe, consegue nos falar um pouquinho sobre o que é a área de TI? Então, na área de TI, como a gente já vem sempre discutindo, ela é uma área que pode ser definida aí com todas as atividades e soluções que são providas de certa forma por recursos computacionais. Então, tudo aquilo que envolve os recursos computacionais a gente pode tratar como TI. Só que além disso, a gente pode considerar também que a partir dessa área é possível que a gente consiga gerenciar, supervisionar e organizar também recursos da informação como um todo, tá? E de qualquer área que a gente deseja automatizar, seja ela uma área afim, próxima até da engenharia, ou uma área que não seja tão afim, pode ser até com a medicina, com qualquer uma que queira trabalhar com a área de TI. Então é bem interessante que nessa área a gente tem essa possibilidade. E ela é, de certa forma, a organização dos recursos tecnológicos e humanos com objetivo estratégico e empresarial. Então nós temos aqui um conceito bem amplo do que é a TI. Mas a gente pode trazer para explicar um pouquinho mais sobre o que é a TI e explicar para os nossos alunos que estão assistindo. E principalmente, Felipe, falar um pouquinho do nosso tema, que é engenheiros de TI, quem são, onde vivem e para que servem, Então é importante a gente abordar um pouquinho sobre esses conceitos. Com certeza. E para a gente saber um pouquinho do que é essa TI e quem são esses que são aí os formados em TI, o que eles fazem para a gente, a gente pode retomar e tentar entender o que eu tenho de TI no meu dia a dia, o que ela me traz. Hoje nós temos, principalmente nessa época de pandemia, vários sistemas computacionais, várias aplicações que nos fornecem recursos e permitem que a gente tenha acesso a muita informação na palma da nossa mão. Seja pedindo uma comida pelo aplicativo, seja pedindo um veículo para que eu possa me locomover ou para ouvir música. Tudo isso envolve a área de TI. Hoje ainda temos também as casas automatizadas, temos também outros recursos que são colocados na nuvem, onde os dados são trabalhados de alguma maneira que se tornem relevantes. Então essa grande área da TI serve para que possa facilitar, automatizar e possa melhorar a vida das pessoas com recursos computacionais, tá? O interessante, Felipe, de tudo isso que você falou, é a gente perceber que a TI ela está cada dia presente. Por exemplo, a gente começa a pensar que antigamente, professor Tiago, por exemplo, como que você locava um filme, assistia um filme antes? Na minha época, como eu sou muito antigo aí, na minha época ainda existia o videocassete, Então nós íamos até a locadora para alocar um filme. Depois que surgiu ainda o DVD, Hoje em dia nós temos o Netflix aí, A TV a cabo. Olha a evolução então que nós tivemos, Então quando a gente começa a pensar em música, hoje, como que você ouve uma música, Felipe? Você baixa música,
você compra um CD? Como que você faz hoje? Hoje se torna muito mais fácil, né? Antes tínhamos que ir numa loja especializada, comprar um disco, comprar um CD. Às vezes a gente chegava para ir numa viagem, só tinha um CD dentro do carro. E a viagem inteira ouvindo o mesmo CD, ouvindo as mesmas músicas. Então eu acho que, dependendo de quem for, não viveu essa época. Mas o pessoal um pouquinho mais saudoso, um pouco mais antigo, lembra que tinha fita cassete, né, de rádio, que ele colocava no rádio e tinha que pedir pro locutor, olha, não fala nada que eu quero gravar a música, né, para poder ouvir depois. Dizem que foi daí que surgiu a caneta Bic, né, que era para rebobinar a fita. Ficar voltando a fita. Né? Com certeza. Essa é a maior utilidade dela. Isso foi uma coisa pensada por um engenheiro de produção, com certeza, no desenvolvimento do produto. Se você pensar na geração milenista aí, dos anos 2000 para frente, não sabe a relação entre uma fita cassete e uma caneta Bic. Com certeza não. Mas essa parte da TI que está no nosso dia a dia, ela vem para fomentar todos esses recursos e trazer tanto a parte de infraestrutura quanto a parte também de disponibilidade dos recursos. Porque hoje é muito fácil você entrar num catálogo que você tem os quadrinhos lá e você só clica e ele já te traz toda um filme. Inclusive a área de TI, né? A área de TI é uma das grandes áreas da engenharia de produção, né? Que ela funciona ali para ajudar na automatização dos processos, né? Na parte também de armazenamento de materiais, né? Você está identificando o que você tem de estoque, o que você tem na produção, né? Então a TI é muito importante na engenharia de produção também. Continuando, pessoal, dentro desse universo, quando a gente começa a analisar o papel da TI, a gente começa a entender o seguinte, olha a questão de profissão, né? Na questão de... Sempre eu gosto de fazer essa brincadeira e gerar essa dúvida nas pessoas. Eu gosto de falar o seguinte, pessoal que está nos assistindo, pense numa profissão que não depende da TI para nada. Olha, o cara fala assim, olha, sem TI não mudaria nada a minha vida. Quando a gente começa a pensar nisso, olha, talvez chegar uma, duas profissões. Eu não consigo lembrar de nenhuma nesse momento. Então, talvez a gente tem que começar a entender que a TI está cada dia, né, fazendo parte desse dia a dia nosso, né? Igual a gente começa a analisar hoje. Se eu quiser procurar um apartamento, alguma coisa para uma viagem. Antigamente eu tinha que conhecer alguém que tinha acesso a imobiliária na cidade. Hoje não, o que é que eu faço? Vou no Airbnb. Então a gente consegue ter várias, vamos dizer assim, informações muito fáceis, está na palma da mão. Então a TI permite tudo isso, né? E quando a gente começa a olhar a mudança que ela trouxe, né, na vida das pessoas, a inserção que ela está trazendo, a evolução, e você pensar que é uma área nova, né, que a TI, o primeiro computador surgiu em 1950, então tudo isso vai trazendo, assim, de certa forma, um orgulho para nós que somos da área, que somos apaixonados, né, pela área, de ver o quanto a TI está caminhando lado a lado com outras áreas. É um crescimento exponencial dessa área, né? É uma área muito jovem comparado com você pensar com engenharia, pensar com medicina ou com áreas de direito, são áreas bem mais antigas do que a área de TI. E hoje a TI está o quê? Na vanguarda de quase todas as inovações, né? Tem a TI por trás dessas questões. E puxando um pouquinho esse gancho sobre o que está fazendo parte do dia a dia, né? Que a TI hoje está presente nas nossas vidas, né? Não tem mais como fugir da TI. Mas também temos a questão da engenharia, né, professor Thiago? Isso, né? O que é a engenharia, né? A engenharia é a arte de você usar o conhecimento social, científico, prático, para desenvolver, criar, né? Projetar novos materiais, novos sistemas, novos equipamentos, né? Com o intuito de estar facilitando aí a vida tanto produtiva, né, quanto a vida das pessoas. E, por exemplo, Thiago, quando a gente começa a pensar no dia a dia, onde que a engenharia está inserida hoje? Onde a gente consegue já ver a engenharia inserida? Bom, dentro de um contexto geral? Sim, a engenharia ela está inserida em tudo quanto é equipamento, né, nas nossas residências, na nossa moradia, né, a engenharia está inserida dentro da tecnologia da informação, né? E assim como a tecnologia da informação está inserida dentro da engenharia, principalmente da engenharia de produção. Eu acho que a gente pode destacar também que hoje, né, na atual situação que nós temos de mundo, né, essa consciência ecológica, então a engenharia hoje está contribuindo muito para equipamentos que vêm trazer menos poluição,
Sim. A questão ambiental hoje está muito forte, né? Então a questão da engenharia ambiental também está ganhando um nicho de mercado muito grande. Então a gente vê cada vez mais, né, que a engenharia ela está presente em nossas vidas constantemente, como também a TI. Não tem mais como fugir de duas áreas que são muito importantes na vida das pessoas. Dando continuidade ao nosso bate-papo, né, a gente quer levantar mais um assunto, né? Quais engenharias nós temos aqui na Unigram? Nós temos então a engenharia de produção, né? Temos a engenharia ambiental, temos também a engenharia de software, né? Todos na modalidade EAD, ensino à distância. Temos também, pessoal, na Unigram, o curso na área de tecnologia, além do curso de bacharelado em engenharia de software, nós também temos o curso de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas. Então, falando um pouquinho sobre esses cursos agora, professor Felipe, o que você pode falar sobre o curso de engenharia de software, a sua experiência como professor, o que você pode contribuir para as pessoas que estão assistindo, que têm dúvida sobre o que cursar, ainda querendo saber o seu futuro? Então, na engenharia de software, né, ela é um curso que reúne ali métodos, processos, tudo isso que puxou da engenharia como um todo, né? Todas as engenharias trazem essa possibilidade de ter métodos e processos muito bem definidos do que é para chegar num produto final, para chegar em algo sustentável, algo que vá funcionar corretamente. A engenharia de software não é diferente. Então ela vai ter um conjunto de recursos, né, de metodologias, de processos para conseguir desenvolver um software e um software com qualidade, que é o mais importante, que é que todas as engenharias pregam, né, que tenha algo com qualidade no final do seu processo. A engenharia de software, como o próprio nome já diz, ela é uma engenharia que como produto final vai ser um software. E eu tenho todo um ciclo de vida que é ensinado dentro desse curso de engenharia de software, passando desde o levantamento dos requisitos para que eu consiga, a partir do meu cliente, obter todas as informações que são necessárias para que eu consiga desenvolver um software como um todo. Depois eu vou projetar esse software, definir tudo o que ele precisa ter, tudo aquilo que o meu cliente realmente quer que tenha nesse software, para que eu não caia no ponto dele ter ou coisa a mais ou coisa a menos. Porque se um software for muito grande, for além do que o cliente precisa, vai ser desnecessário. É tempo gasto, dinheiro perdido. A mesma coisa se eu tiver um software a menos. Se eu não atender o que o meu cliente precisa, se eu tiver menos coisa do que o meu cliente precisa, eu também vou estar perdendo dinheiro. Porque eu vou ter que me desgastar depois para poder dar continuidade, poder refazer, poder refatorar esse software, né? Então, olha só, então nós temos a primeira etapa, que é fazer o levantamento das informações que o meu cliente precisa. Depois eu vou projetar aquilo que eu analisei, aquilo que eu levantei de dados. Depois eu vou desenvolver o meu software. E por fim, eu vou testar e validar se aquilo que eu tinha proposto no começo, se aquilo que foi levantado, aquilo que foi projetado, foi realmente desenvolvido. E o desenvolvimento com qualidade, que é o mais importante. Porque se eu tenho qualidade, eu vou ter menos problema na manutenção, eu vou ter menos problema na utilização do meu software como um todo, né? Então essa é tudo isso que o nosso curso, que o curso de engenharia de software, ele se prepara. Então ele prepara para que você desenvolva um software e um software com qualidade. Isso fora as linguagens de programação que são trabalhadas dentro do curso, que a gente pode falar mais para frente, né? Professor Thiago, e sobre os cursos da engenharia ambiental, no caso de engenharia ambiental e sanitária, e o curso de engenharia de produção? Então, sobre o curso de engenharia de produção, né? Então vale a pena a gente citar aqui as competências que a ABEPRO relata das competências do engenheiro de produção, né? Que seria ser capaz de dimensionar, integrar recursos físicos a fim de produzir com eficiência e menores custos, né? Outra competência, né? Utilizar a ferramenta matemática e estatística dentro dos sistemas de produções de forma a auxiliar as tomadas de decisões, né? O engenheiro de produção também deve ser capaz de prever, analisar demandas do mercado, né? Selecionar tecnologias e procurar um know-how específico, né, para desenvolvimento do sistema produtivo, né? Ser capaz também de prever a evolução dos cenários produtivos, né, conforme a sociedade evolui também,
né, percebendo a interação entre as organizações e os seus impactos sobre a competitividade, né, entre outras habilidades e competências aí, né? E relacionado ao curso de engenharia ambiental e sanitária, como que pode ser dito? Nesse mundo atual, né, que a gente tem que entender, né, que está ocorrendo uma mudança, né, de mentalidade na questão de poluição, questão de necessidade, né? Hoje dentro na engenharia ambiental, né, então a preocupação é muito grande com o desenvolvimento de tecnologias que não emitam gases de efeito estufa, né, que não poluam o ambiente, né? As indústrias elas têm que se adequar a um modelo de gestão ambiental de modo que não jogue os seus rejeitos no ambiente, né? Então geralmente precisa de um tratamento dos rejeitos da indústria, né? Então, nessa área aí, principalmente, que o engenheiro ambiental vai estar atuando. Pessoal, e falando um pouquinho também sobre outro curso da área de TI que nós temos, é o curso de análise e desenvolvimento de sistemas. O curso de análise e desenvolvimento de sistemas, que nós temos na Unigram, ele tem um foco no desenvolvimento de sistemas web. Então, durante o curso, o aluno vai estudar o quê? Toda a base computacional, além desse foco que é o desenvolvimento web. Ele tem um grande diferencial que é rápida inserção no mercado de trabalho. Por quê? Ele é um curso tecnólogo, que ele tem duração de 5 semestres. Então, isso favorece o que é uma pessoa que tem uma necessidade, uma rápida inserção, ou que deseja mudar, por exemplo, de área, então, que quer se reposicionar no mercado. Então, o curso favorece a isso. Então, dando continuidade, professor Felipe, qual é a sua opinião? Você acha que vale a pena estudar o curso de engenharia de software, o curso da área de TI? Pelo seu sorriso, né? A gente já sabe a resposta, somos todos apaixonados pela área. É isso que o professor Antônio falou, é a realidade. Nós somos apaixonados pelo que a gente faz. Eu trabalho já desde que me formei, agora já nem lembro mais que ano foi, acho que foi em 2012, se eu não me engano, que eu me formei. Desde então eu trabalho com desenvolvimento de software. Então essa área é realmente uma área apaixonante. Porque ela tem, além como o professor Antônio falou, a rápida absorção pelo mercado, porque o nosso mercado de trabalho da área de TI, ele é muito bem fomentado, né? Tem muito mais vagas do que profissionais qualificados, né? Então, e o que nós da Unigram EAD nós trazemos é tentar, no caso da tecnologia e análise de sistema, trazer para o mercado de trabalho muito mais rápido, e na engenharia de software também produzir um software com qualidade, né? Fazer com que o aluno saia de lá pronto para produzir um software de qualidade. E qual que é o mais importante de tudo isso? E por que eu acho e eu considero que vale muito a pena você trabalhar e você entrar nesses cursos? Tudo começa com um sonho, né? Muitos dos nossos alunos entram com um sonho de produzir um software, de desenvolver alguma ferramenta que vai facilitar a sua vida de alguma maneira. Foi assim que eu comecei a minha vida dentro da área de TI e é assim que muitos dos nossos alunos começam. Talvez desejando produzir um software para o pai, para algum tio, para o próprio trabalho onde ele está, ou mesmo para si. Eu comecei desenvolvendo ferramentas que facilitavam a minha vida. Um dia eu descobri que uma empresa realmente precisava de um software que eu já tinha e eu vendi o meu primeiro software nesse sentido. Então eu fiz um software que resolvia o meu problema, trabalhava com o que eu queria, eu aprendi para desenvolver o meu software e depois que eu fui descobrir que o mercado precisava daquilo que eu queria. Então começou pelo meu sonho de desenvolver algo que resolvia a minha vida, que automatizava alguma coisa dentro da minha vida, e depois que eu fui ver que aquilo podia ser utilizado por mais pessoas, e aí o software foi vendido. Então eu acho que nesse ponto, e acredito que seja uma pergunta até recorrente dos alunos, que pelo menos para mim eles perguntam muito dos sonhos, ou daquilo que eu quero. Professor, eu quero desenvolver um site para minha mãe, eu quero desenvolver um site para minha tia, para o meu pai, e é aí que os alunos acabam vindo para a gente e trazendo, e isso a gente consegue dentro dos nossos cursos da área de TI estar trabalhando com os alunos. Felipe, essa tua história me lembrou que um aluno me ligou recentemente, recente assim, questão de um ano, que ele desejava cursar um dos nossos cursos da área de TI, porque ele trabalhava com música, era maestro, ele tinha um sonho de desenvolver um software.
e ele já tinha tentado desenvolver com outras pessoas e não tinha conseguido. Então ele queria aprender a área, entender da área para o quê? Para colocar aquele sonho em prática. Então, muitas pessoas têm esse sonho. E a gente tem que começar a entender o quê? Que nós da Unigrande estamos preocupados com o seu sonho. Que nós queremos que você o quê? Venha estudar conosco para o quê? Para que seu sonho se torne realidade. Para que durante o curso você aprenda todos os conceitos necessários para que você possa colocar esse sonho em prática. Então esse é o principal, é esse desejo, assim, esse amor. Então isso nós demonstramos muito, que a gente quer que os alunos entendam que eles podem fazer, né? Eles conseguem construir algo. Então acho que esse é o principal. Nossos alunos têm que entender isso, que nós somos uma família que desejamos o quê? Fazer o aluno crescer. Que a gente quer ver o aluno se formar e conseguir o quê? Evoluir, realizar esse sonho. E relacionado, professor, a questão da engenharia de produção, vale a pena, professor, estudar a engenharia de produção? Vale. A engenharia de produção hoje está em todas as áreas, né? Tudo que é tipo de indústria envolve um sistema produtivo. O comércio, ele tem um sistema produtivo. Hospitais, né? Escritórios de contabilidade, escritórios da engenharia civil, elas possuem um tipo de sistema produtivo, né? Alguns é mais sistêmico, outros são mais variáveis, né? Mas todos possuem um sistema produtivo, né? Então a engenharia de produção ela abrange 10 grandes áreas, né? Uma delas a TI, né? Tecnologia da informação. Outra grande área seria a engenharia de produção, engenharia de operações e processos da produção, né? Onde nós temos aí uma disciplina voltada a essa grande área, que seria a disciplina de engenharia de métodos, né? Temos a grande área da logística, né? Uma área muito importante, onde você vai fazer o estudo da distribuição da sua produção, né? Ou recebimento dos seus produtos, né? A gente sabe que nem sempre o caminho mais curto é o caminho mais rápido, né? Às vezes ele é um caminho mais custoso, né? Às vezes aquele caminho mais curto está cheio de buracos. Então nós precisamos levantar todos esses aspectos da logística para descobrir qual que seria o melhor caminho, né? Temos também a área de pesquisa operacional, né? Onde ali nós trabalhamos com a modelagem também de sistemas, né? Acho que também entra um pouco aí na engenharia de software, não sei se entra muito, mas outra área também seria a engenharia da qualidade, né? Onde são estudados aí os métodos da qualidade total, né? Outras ferramentas da qualidade também. Temos a área do desenvolvimento de produto, que é a engenharia do produto, né? Onde nós vamos estar desenvolvendo uma caneta Bic para rebobinar aquela nossa fita cassete, né? Tiago, para quem tiver curiosidade, joga no Google e descubra por que utilizava a caneta Bic na fita cassete antigamente. Vai ter vídeo com certeza. Vai ter vídeo no YouTube, quem tiver curiosidade, pesquise. Com certeza. Então, nessa parte da engenharia do produto, ela é voltada para realmente desenvolver produtos que como eu vou falar, que agrega valor, né? Que agregam, que tem utilidade, né? Que tem utilidade, talvez um produto que ninguém tem pensado ainda, né? Você pode ir lá e desenvolver um produto novo que satisfaça uma função que é necessária na sociedade atual, né? E que ninguém percebeu. Então essa é uma área também muito importante na engenharia de produção, né? Temos a engenharia organizacional também, que já é na parte mais de gestão, né? Gestão de pessoas, gestão de projetos. A engenharia econômica, que é voltada para a parte mais contábil, financeira, né? Questão de empréstimos, essas coisas assim, valor presente, valor futuro, né? Temos a engenharia do trabalho, onde nós estudamos posicionamento, a ergonomia, né? do trabalhador. Qual que seria a posição mais confortável para ele estar trabalhando, estar produzindo mais, né? Não estar comprometendo a saúde do trabalhador, né? Incluindo também nessa área a segurança no trabalho, né? De modo a preservar a saúde do trabalhador. Temos também a parte de sustentabilidade, que aí entra as disciplinas de ciências do ambiente, gestão ambiental, né? Onde nós, como indústria, temos que ter preocupação
no impacto que a nossa produção está trazendo para o meio ambiente e para o mundo atual, né? Basicamente essas são as grandes áreas da engenharia de produção. Então vale muito a pena estar trabalhando nessa área pelo número de indústrias, né, e comércios. Hoje nossa sociedade é movida a isso, né? Então com certeza tem mercado de trabalho aí. Tiago, essas áreas de atuação, então elas se transformam em áreas de trabalho também, não? Sim, onde ele pode estar conseguindo seu emprego em uma dessas áreas. Como se fosse especialização. É importante também que o engenheiro de produção ele tenha um direcionamento, né? Porque é difícil você dominar todas essas áreas como engenheiro de produção. Então é importante que você procure a área que você mais goste, né? Mais se identifique e siga com uma especialização nessa área ou algo do tipo, né? Puxando um pouquinho nesse sentido das áreas de atuação, né, em quais áreas que podem atuar, na parte de TI também tem muito disso, né? Enquanto no tecnologia em análise de sistema vai estar focado muito mais para desenvolvimento web, na engenharia de software nós temos várias áreas que podem ser aplicadas, né? Então o aluno pode estar trabalhando na parte de desenvolvimento web, na parte de desenvolvimento mobile, na parte de programação desktop, ele pode ser um gerente de banco de dados, ele pode trabalhar com segurança, pode trabalhar com redes e infraestrutura. Então essas são as áreas que podem ser trabalhadas dentro da TI. Então, como o professor Tiago falou, vai acabar acontecendo a mesma coisa. Você vai se especializar sim em uma área de atuação. Um desenvolvedor, ele não é desenvolvedor web, mobile, front-end, back-end, ele nunca vai conseguir desenvolver tudo isso. É claro que tem aqueles que vão querer e vão tentar e podem até chegar a fazer alguma coisa. Mas é muito melhor que ele se especialize em alguma área. Por exemplo, o desenvolvimento para Android e iOS. É um clássico. A linguagem que eu uso para Android não é a mesma que eu uso para iOS. Então eu tenho que me especializar ou em Android ou em iOS. Apesar que agora tem alguns frameworks que facilitam muito a vida, que já produzem um software só para as duas plataformas. Mas para quem ainda gosta de desenvolver um software nativo, ele vai desenvolver ou para Android ou para iOS. Então a empresa que vai contratar, ela vai contratar sim um desenvolvedor para iOS e um desenvolvedor para Android. Então as áreas que você vai atuar dentro da nossa grande área de TI, você tem várias. Né? Sem contar que dentro disso ainda tem os analistas, os projetistas, os gerentes de qualidade, né? gerentes de projeto, os testers. Então, você vai ter muita área, muito campo de atuação dentro dessa nossa área de TI. Não, ainda vale destacar, Felipe, até uma coisa que o professor Tiago já abordou, que é a questão da interdisciplinaridade, ou seja, mais voltado para cursos, né? Igual, por exemplo, ele disse que, olha, dentro da engenharia de produção tem também a TI, né? E a gente começa a observar que a TI, né, os cursos da área de TI estão presentes também em quase todas as outras áreas. Então, hoje a gente já tem o quê? Profissional da área de TI atuando como na área de biotecnologia, medicina, na área de medicina, na área de direito, na área de agro. Hoje a agroinformática está muito forte, temos congressos específicos para agroinformática, para bioinformática. Então assim, um profissional da área de TI, formado por exemplo em engenharia de software ou tecnologia e análise de sistemas, são profissionais que podem seguir essa vertente. Então ele pode, muitas vezes a pessoa tem uma paixão, uma queda para uma outra área, ele junta, olha, poxa, eu gosto da área ambiental, mas também gosto da área de TI. Então ele consegue juntar as duas paixões em uma só. E a gente volta naquela história do sonho, né? Do sonho. O meu sonho é ter e trabalhar nessas áreas, então ele vai. Para mim, que estou em Dourados hoje, aqui o agro é muito forte. Né? Então o que tem de agro, como o professor Antônio falou, para a área de tecnologia é muito forte aqui na nossa região. E com certeza nas outras também tem alguma outra área em específica que vai ter força. Mas é o seu sonho de querer trabalhar e querer trazer aquilo que você faz para complementar com a TI ou com a engenharia e fazer tudo isso. E o mercado de trabalho? Vamos falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho. Nós estamos em época de pandemia, que isso muitas vezes gera receio, gera medo. Vamos falar um pouquinho então sobre essa questão. Professor Felipe, o que você pode me dizer, nos falar sobre a questão do mercado de trabalho na área de TI? Se a gente for conversar, e principalmente nessa época de pandemia, aconteceu até um boom, né, dentro dessa área, porque como houve a necessidade muito grande de se utilizar recursos tecnológicos
Seja ele para você criar uma aplicação, e pelo que eu tenho visto, até várias empresas no setor alimentício têm criado aplicações próprias para poder fazer. Elas estão às vezes saindo um pouco dos grandes aplicativos e tentando fazer algumas aplicações próprias. Então os recursos, né, o mercado de trabalho tem sido fomentado e muito. Porque eu preciso ter alguém para ficar responsável por desenvolver as tecnologias. Preciso ter alguém para poder gerenciar e analisar a infraestrutura para atender a essas necessidades. Né? Então, existem pesquisas que já foram feitas, não vou me recordar agora das pesquisas. O Cátio soltou uma pesquisa. O Cato foi. Que 55%, aumento de 55% do mercado de vagas para programador web, recentemente. Isso. Só nesse ano de 2020, que é um ano que nós estamos atípico, né? É um ano realmente atípico, que muitas vagas acabaram sendo ceifadas, né? Muitos empregados acabaram sendo demitidos e dentro dessa nossa área de TI as vagas estão aumentando. Isso quer dizer que o mercado de trabalho está muito ativo, né? Está muito crescente nessa nossa área. Seja para desenvolvimento web e para algumas linguagens também tem algumas coisas nesse sentido. Vale destacar, como eu falei no começo, a nossa área de TI é uma área nova, né? E graças a Deus, né, não sabemos ainda o que é crise, né? Porque é uma área que está em forte expansão. Tem diversas pesquisas que estão mostrando isso atualmente, né? Tem uma que eu não vou me recordar, se não me engano, do Banco Nacional de Empregos, que se eu não me engano cresceu nesse ano a quantidade de vagas disponíveis em torno de 15%, 20%. A gente vê, por exemplo, recentemente, uma matéria na qual a Positivo cresceu 444% durante a pandemia. Então, assim, vamos dizer assim, o mundo está girando na área de TI, o mundo está em forte expansão. E você tem a oportunidade, né, de estudar na Unigran. Nós temos 2 cursos, né, Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas e o curso de Engenharia de Software, ambos EAD. Você tem a oportunidade de estar fazendo parte, né, dessa família e podendo logo estar no mercado de trabalho. E professor Thiago, como está o mercado de trabalho na área de engenharia de produção, engenharia ambiental? Assim como a área de TI tem crescido muito aí, né, a área da engenharia de produção, a tendência é crescer sempre, né? Por quê? Como eu falei anteriormente, né, professor Antônio, a engenharia de produção, ela engloba todas essas 10 grandes áreas, né? E ela está presente toda a indústria, todo o comércio, todo o escritório de prestação de serviços, ela possui um sistema produtivo, né? E o engenheiro de produção, ele atua estudando esse sistema produtivo com o intuito de diminuir os recursos, né, utilizados para aumentar a produtividade e, consequentemente, a lucratividade da indústria, do comércio ou prestador de serviços em geral, né? E o engenheiro de produção... Seria fazer menos utilizando... fazer mais utilizando menos recursos, né? E o engenheiro de produção também, você que está na indústria, né, trabalhando na indústria aí, essa é uma oportunidade que você tem para, né, adquirir conhecimento técnico e poder estar alavancando sua carreira dentro da indústria, né? Então é muito importante você se especializar, você adquirir um estudo, né, para estar almejando algo mais na sua carreira dentro da indústria. Não só um funcionário pode ser um engenheiro de produção, né? Você como engenheiro de produção, você pode se tornar um empreendedor, né? Porque a engenharia de produção, ela te dá uma visão muito ampla dos processos produtivos, né? Não só dos processos produtivos, como dos produtos também em geral, né? Então, a engenharia de produção, ela é aplicável em praticamente todas as áreas aí da atualidade. Pessoal, dando continuidade, muitas vezes a gente gera algumas dúvidas, né, que se tem, né, algumas curiosidades, somente o pessoal da área de TI que quer estudar TI, vem aquela famosa pergunta: tem que saber matemática? Tem muita matemática no curso? Então agora é a hora de a gente saber um pouquinho a visão da área de engenharia de produção, engenharia ambiental, a visão da área de engenharia de software, do curso de análise de sistema, para essa dúvida tão recorrente que é a questão da matemática. Na engenharia, né, a engenharia ela já tem a fama de ter muita matemática, né? No nosso curso de engenharia de produção, nós temos
as diretrizes básicas do curso de engenharia, que possuem as matérias básicas de engenharia, como cálculo 1, física 1, né, cálculo 2. Mas as matérias mais específicas, elas possuem uma matemática, digamos assim, professor Antônio, mais suave, né? É uma matemática mais voltada para o financeiro, né? Com fórmulas simples, não com aquelas fórmulas cabeludas que a gente vê em algumas matérias, né? Mas possuímos sim matérias exatas, mas não é como uma engenharia mecânica, por exemplo, que ela já é bem mais pesada nessa área da matemática. Diferente um pouco das nossas áreas de TI, dessas que nós fornecemos aqui na Unigran EAD, que elas já são cursos que não tem muita a parte matemática a fundo. É claro que você tem que trabalhar e saber da lógica matemática, daquela parte introdutória, para entender um pouco mais de lógica, que vai ser o fundamento para a programação em si, mas não tem aquela matemática tão a fundo. É que acaba tendo esse estigma, né? Isso, né? Porque a grande área da computação como um todo, essa grande área de TI, né? Ela derivou muito da matemática, porque quando começou, lá quando o professor Antônio falou, lá na década de 50, né? Há muito tempo atrás já, apesar de ser uma área relativamente nova, já é bastante tempo, principalmente na nossa área que a cada dia surge algo novo, já faz muito tempo que tudo isso aconteceu. Então, quem eram os responsáveis por trabalhar com essa parte de informática, da TI? Eram os engenheiros, os matemáticos, aqueles que tinham mais essa carga. Então, toda a fundamentação teórica para criar a computação, a TI como um todo, foi a base matemática. Mas eles derivaram, né? Eles migraram de uma área para outra, né? Para surgir outra área. Para surgir outra área. E ela estava totalmente embutida dentro dessas áreas. Hoje a gente consegue descolar um pouco mais porque nós estamos trabalhando com uma área específica dentro da TI, que é a área de desenvolvimento de software. Quem continua fazendo essa fundamentação teórica e tudo mais, ainda existem cursos que são muito mais matemáticos, mesmo dentro da área da TI. Mas os nossos cursos são mais básicos, né? A gente precisa entender a matemática, ter ela como nossa aliada, mas ela não vai ficar ali, não vamos ter o cálculo 1, o cálculo 2, o cálculo 3, a gente vai ter a lógica matemática básica ali dentro desses cursos da TI. Isso é importante, pessoal, esse entendimento, né, que igual o professor Thiago falou, olha, a engenharia produção, ela tem essa base, matemática, né? E a engenharia de software não tem, né? Porque a engenharia de software ela é uma sub-área da ciência da computação. Como já foi o professor Felipe já abordou, ela é uma sub-área que tem o foco no desenvolvimento de sistemas computacionais. Então, o aluno estuda nela todo o processo de desenvolvimento de software. Então, a gente tem um pouquinho essa diferença. E o curso de análise de sistemas, ele é um curso que ele tem um foco, o quê? No desenvolvimento voltado para a web. Então, a gente tem o quê? A base matemática nesses dois cursos é apenas o quê? Para auxiliar na lógica. Para que o aluno favoreça o quê? O aluno a entender como criar um algoritmo, como programar e na parte de sistemas digitais, né? Entender a parte de lógicas, portas lógicas e tudo mais. Então, pessoal, agora, professor Thiago, acho que você tem alguns recadinhos sobre a questão de vídeos. Então vamos convidar o pessoal aí para estar assistindo, né, os vídeos dos cursos de engenharia da Unigran. A área de tecnologia da informação, a área de desenvolvimento de software, é uma área que está em forte expansão. Comece a pensar, comece a lembrar quais áreas que não dependem da área de computação ou da área de tecnologia da informação. Portanto, pense em estudar, pense em se dedicar, porque as profissões do futuro envolvem a área de TI. Então venha para o Unigran, venha conhecer a Unigran EAD. Um abraço e até a próxima. O engenheiro ambiental e sanitarista, ele atua no diagnóstico, manejo, tratamento e controle de problemas ambientais, rurais e urbanos. Ele identifica e avalia a dimensão desse problema, consegue propor uma solução, implantá-la e monitorá-la.
O engenheiro ambiental e sanitarista pode trabalhar nas áreas de estudo de impacto ambiental, licenciamento ambiental, no projeto implantação de saneamento básico, envolvendo as áreas de drenagem urbana, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável e gestão de resíduos sólidos. Pode trabalhar com certificação ambiental, enfim, todas envolvendo a promoção do desenvolvimento sustentável e a preservação ambiental. O engenheiro de produção, ele estuda cada etapa do sistema produtivo. Ele atua no planejamento, no gerenciamento e no projeto dos sistemas organizacionais, organizando a parte de recursos financeiros, recursos humanos, recursos tecnológicos e ambientais. O engenheiro de produção, ele irá estudar a produção como um todo e também irá estudar cada etapa da produção separadamente, analisando o custo, a mão de obra envolvida, o controle de estoques das peças envolvidas na produção, a qualidade do produto ou serviço e as tecnologias envolvidas no processo. Pessoal, depois de conhecer um pouco mais sobre os cursos de engenharia, vamos agora conhecer um pouco sobre o curso de análise e desenvolvimento de sistemas. Olá, o curso de Tecnologia, Análise e Desenvolvimento de Sistemas é um curso da área de Tecnologia da Informação que tem duração de 2 anos e meio. O fato dele ter duração de 2 anos e meio permite o quê? Uma rápida inserção no mercado de trabalho. O curso, ele é da área de TI, que ele tem o quê? O foco no desenvolvimento de sistemas web. Então, durante todo o curso, o aluno irá estudar toda a base computacional, como sistemas operacionais, banco de dados, engenharia de software, análise de sistemas, empreendedorismo e principalmente o desenvolvimento voltado à web, que terá como foco PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript. Olá, pessoal, então vamos agora às nossas perguntas. Depois de toda essa overdose de conhecimento, todas essas informações, as paixões que foram demonstradas, vamos às perguntas que as pessoas que estão assistindo nos enviaram. Ana Maria mandou como escolher entre engenharia de software e análise de sistema. Ana Maria, olá. Essa pergunta é uma pergunta muito recorrente, como escolher entre as duas. Então vamos lá. Primeiro, tudo depende do seu objetivo. Tá? Se você está no momento que você busca uma recolocação profissional mais rápida, o curso de análise de sistemas pode ser uma boa saída. Por quê? Ele é um curso tecnólogo que tem duração de 5 semestres, ele favorece essa rápida inserção no mercado de trabalho. Porém, se você gostaria de uma formação mais completa, o curso de engenharia de software permite isso. Por quê? Ele aborda, além do desenvolvimento web, ele aborda toda a parte de desenvolvimento mobile, desenvolvimento desktop, além de toda a base computacional, e também você estuda em detalhe todo o processo de desenvolvimento de software. Então, depende do seu perfil, depende daquilo que você deseja, mas os dois cursos com certeza irá te atender muito bem. Vamos para a próxima. Terávalos, qual a remuneração para os profissionais formados? Essa pergunta é muito capciosa. É muito complicado. Né? Depende muito do mercado, na verdade. Né? Nós aqui de Dourados, no Mato Grosso do Sul, temos um mercado. Em São Paulo vai ter outro mercado. E principalmente quando a gente trabalha com o EAD, vocês sabem que vocês podem estar aí nos assistindo de qualquer lugar do Brasil. Né? E do mundo. Né? Então, é bem complicado de se falar especificamente sobre a remuneração nessas áreas. Mas eu acho assim que dá pra gente dizer um pouquinho que são áreas que têm uma remuneração diferencial do mercado atual, vamos dizer assim. Se o mercado tem um valor X, essas áreas pagam melhor. Vamos trabalhar dessa maneira. Não tem como chegar no valor e falar assim, olha, o profissional ganha 5, 7, 10 mil reais. Claro, tem pessoas que chegam a esse valor até mais, com certeza. Mas a gente cravar um valor agora nesse momento é um pouco difícil. Mas é um valor acima da média atual de qualquer mercado. O que vai depender de tudo aquilo que a gente falou, né? O profissional que é analista, o profissional que é projetista, o que é desenvolvedor, que desenvolve uma linguagem X, uma linguagem Y, uma linguagem Z.
cada um vai ter realmente uma remuneração diferente. Porém, como o professor Antônio já falou, é uma remuneração que é realmente diferenciada, né? Quando você entra no mercado de trabalho com uma formação nessas áreas, tendo essa bagagem, vocês vão ter uma remuneração muito interessante. E, professor Thiago, como que é na área de... Assim como na área de TI, também funciona na área da engenharia de produção, né? É muito difícil você falar um valor fixo, né? Mas nós temos aqui algumas projeções, né? Do que pequenas, médias e grandes empresas pagam, né? Para um engenheiro júnior, por exemplo. O que é um engenheiro júnior, né? É um engenheiro formado que tem menos de 5 anos de experiência no mercado. Então, para um engenheiro júnior, uma pequena empresa, ela vai pagar um salário em torno de R$ 3.000, R$ 3.500, né? Para uma média empresa, em torno dos R$ 4.500, R$ 5.000, e já numa grande empresa pode chegar até uns R$ 6.000. Não é uma lei, né? Isso pode acontecer ou não, né? Tudo depende do mercado, assim como na área da tecnologia da informação, né? Já um engenheiro de produção pleno ou sênior, né? Ele já pode chegar aí com seu salário a 7, 9, até 15 mil reais, né? O engenheiro de produção pleno é um que tem entre 6 a 9 anos de experiência já no mercado de trabalho, e o engenheiro de produção sênior, ele já tem mais de 10 anos de experiência no mercado de trabalho. Então, a carreira é bem interessante, realmente, né? É interessante. No começo ali você vai também adquirindo experiência, né? O know-how, né? Para depois você estar colhendo o verdadeiro fruto aí da sua profissão. Ainda pegando um gancho no que o professor Felipe falou, né? Questão de distância, né? Essas questões de mercado. Nós temos a Unigran, né? Como tem polo, vamos dizer assim, no mundo todo, né? Permite que o aluno, né, o aluno formado, ele vai poder atuar em diversas áreas, né? E a área de TI, vamos dizer assim, é uma área que hoje é global, né? Você consegue a sua formação praticamente atuar em qualquer parte do mundo. A gente vê, por exemplo, mercado como o Canadá, altamente deficitário na área de TI. Eles pedem mão de obra, né? Eles têm a questão de liberação de visto. A Austrália, recentemente, eu recebi uma informação de um aluno que veio me questionar: professor, olha, na Austrália está tendo vaga, estão precisando, então questão de visto também para ir morar na Austrália. Então a questão da Europa também, o profissional de TI é muito bem visto. Então assim, a área de TI é uma área hoje que, vamos dizer assim, o mundo inteiro quer, né? Então assim, você formado, sem emprego, olha, é muito difícil você ficar. Márcio, como se destacar no mercado de trabalho? Para se destacar é sendo um profissional de qualidade, né? Além da experiência que você vai adquirir com o tempo que você vai trabalhando nessa área, mas tendo embasamento teórico e produzindo com qualidade, você com certeza vai ser muito bem encaixado no mercado de trabalho. Tá? E aqui é o que a gente sempre fala, o embasamento que a gente dá tanto nas áreas de TI quanto na área de engenharia que a gente está conversando aqui, elas vão te dar um embasamento para ser um profissional, e um profissional com qualidade produzindo os softwares, né, no caso. Felipe, eu acho que toda área, né? Essa pergunta ela é de um âmbito geral, né? Toda área que você deseja se destacar, você tem que ter um conhecimento aprofundado, se dedicar, fazer o seu processo de aprendizado dentro da instituição de qualidade, né? Você procurar o quê? Uma instituição séria, como nós da Unigran EAD, professores qualificados. Então, uma instituição que está disposta o quê? A auxiliar realmente no seu conhecimento. E nós estamos assim, nós somos uma instituição que queremos auxiliar no seu conhecimento, queremos fazer você crescer, queremos ver você no seu futuro, que seu futuro seja brilhante, que você possa dar fruto aonde você desejar. Vamos falar um pouco então pro engenheiro de produção, né? Que eu acho que faltou aí. O que o engenheiro precisa ter no mercado de trabalho, né? Então, o engenheiro de produção, ele precisa ter muita iniciativa, né? Ele tem que ser um cara proativo, ser curioso, né? Procurar onde está o problema, né? Ser curioso para resolver aquele problema, ser questionador também, né? Porque nem sempre o processo que está sendo utilizado naquela indústria está correto, né? Às vezes ele pode melhorar aquele processo, né? Então ele tem que realmente questionar, ser compreensivo também, né? Principalmente
para poder trabalhar em equipe, então ele tem que ter essa habilidade de trabalhar em equipe, né? Enfim, essas são as principais características que o engenheiro de produção precisa adquirir, né? O que faz exatamente o engenheiro de produção? Poderia dar um exemplo concreto? A Mayumi. Podemos. Bom, o engenheiro de produção, como eu disse, né, ele vai atuar no sistema produtivo, né? Como eu falei também, tem essas 10 grandes áreas. Como que eu poderia te dar um exemplo concreto? No princípio da engenharia de produção, como surgiu a engenharia de produção? A engenharia de produção surgiu quando um artesão ele praticava, criava, construía a sua matéria, o seu produto do começo ao fim, né? E aí o que ele percebeu? Ele percebeu que se ele pudesse setorizar a produção, vamos colocar aqui um sapato, né? Se eu pudesse setorizar a produção, produzir primeiro as solas, depois produzir o corpo do sapato, né? E depois inserir a palmilha e dividir essa produção em pessoais especializados de cada área, né? Por exemplo, eu vou colocar esse pessoal trabalhando só com a sola, eu vou colocar esse outro pessoal trabalhando só com o corpo do sapato e esse outro pessoal só com a palmilha. Então, eles vão se especializando nessa área de modo que a produção se torna muito mais rentável, né? Então o pessoal vai conseguir produzir mais em um menor tempo, justamente por quê? Pela especialização no trabalho. Então, não sei se ficou claro, mas acho que é um bom exemplo. Deixa eu te perguntar se isso seria um exemplo também. Por exemplo, uma empresa que tem os processos produtivos dela, por exemplo, ela produz pedra. Né? Ela produz pedra, fica até esquisito falar, né? Mas no sentido de que ela tem uma pedreira e vai produzir pedra número 1, número 2, número 3, né? Isso. E ela tem todo esse processo de produção dessa pedra. Exato. E ela querer melhorar esse processo de produção, otimizar ele, seria um exemplo da atuação? Seria um exemplo. Por exemplo, será que eu estou implodindo o material, a quantidade de material correta para o maquinário que eu tenho disponível? Meu maquinário tem a capacidade de produzir mais do que ele está produzindo hoje? Meu equipamento fica ocioso, né? Ele fica tempo parado? Ou eu estou implodindo muito material e meus equipamentos não estão conseguindo dar conta de produzir, né? Ou eu preciso criar um horário extra, eu preciso fazer um outro turno de trabalho para melhorar a minha produtividade. Então ele faria toda essa análise. Ele tem que fazer toda essa análise. Verificar onde ele poderia estar melhorando. Isso. Sugerir essas melhorias e para que chegue aquilo que a gente conversou. Exatamente. Produzir mais com menos. Com menor custo. Bacana. Exatamente. Vamos para a próxima. Essa já foi. É necessário fazer estágio supervisionado para se formar? Se sim, onde ele costuma ser realizado no curso EAD? Externo. Vou começar então falando da engenharia de produção, né? É necessário sim, nós temos a disciplina de estágios supervisionados 1 e 2, né? Essas disciplinas, elas serão feitas em empresas parceiras, né? Então o próprio aluno, ele pode estar buscando uma empresa onde nós estaremos fazendo o cadastro dessa empresa e o aluno estará participando do processo produtivo dessa empresa. Essa empresa pode ser o quê? Uma lanchonete, né? Porque a lanchonete tem a produção do almoço, né? Ela tem número de pessoas que vão estar se servindo. Pode ser em um comércio também, né? Então ela pode ser em qualquer tipo de sistema produtivo. Então o aluno, ele vai buscar uma empresa em que ele possa estagiar, talvez na empresa de um conhecido, de um colega, né? Ou na própria empresa que ele já está trabalhando, ele vai fazer um estudo do processo produtivo da empresa e vai nos entregar um relatório, né? Esse relatório vai ser avaliado
e assim vai ser dado o parecer para o aluno sobre o estágio supervisionado. Vamos para a próxima, mais alguma pergunta? Os cursos de engenharia são muito puxados? Olha lá, Thiago, começa por você. Não vamos assustar nossos alunos, né? Mas hoje, com os recursos que nós temos, né, videoaulas, professor disponível em tempo integral na plataforma, nós temos aí o recurso da internet, onde podemos estar buscando materiais de estudo, né? Então, o que eu vou dizer? Depende do aluno, né? O aluno que quer estudar, ele vai estudar e ele vai tirar de letra esse curso. Né? Algumas matérias são mais tranquilas, outras matérias um pouco mais puxadas, mas é um curso bem equilibrado. A nossa grade, ela já é montada justamente para não sobrecarregar o aluno. Então nós distribuímos as matérias que são mais puxadas, procuramos deixar uma matéria por semestre, então o aluno não vai se sobrecarregar nas disciplinas, né? Justamente por essa distribuição feita ao longo dos semestres. Eu acho que vale destacar, Thiago, que é uma questão que a gente tem que analisar, né? Que não é que o curso é puxado ou não, né? Que na verdade o aluno tem toda a faculdade, tudo que o aluno fizer, ele vai ter que se dedicar. Isso é para a vida, né? Então assim, a pessoa tem que se dedicar, né, o suficiente para poder tirar notas aceitáveis, né, para que possa crescer durante o curso. E como o Thiago falou, né, o curso ele tem um papel que ele começa de maneira introdutória, ele vai aprofundando. Então assim, na verdade todos os nossos cursos têm esse pensamento, né, que o aluno vai crescendo durante o curso, né. E como o professor também falou, a Unigran tem os seus diferenciais, né. A Unigran possui plataforma própria, a gente tem as videoaulas, tem quadro de aviso, você tem contato direto com o professor. Igual, você está vendo aqui o professor Thiago, o professor Felipe, eu. Então, se você estudar na Unigran, você vai encontrar a gente na plataforma. Você vai ter o quê? Contato diretamente conosco, não vai ter um intermediário. Então você vai ter acesso ao quê? Ao professor que fez o material, que gravou o vídeo, que vai corrigir suas atividades, que vai corrigir sua prova. É a mesma pessoa. Então nós temos nossos diferenciais. Você tem contato direto conosco e, principalmente, você vai ter toda uma equipe que é apaixonada pelo que faz. Pessoal, eu queria agradecer imensamente a participação de todos. É um prazer enorme poder contribuir no processo de formação de vocês. E aqui agora eu deixo o professor Felipe falar suas considerações finais e depois o professor Thiago. Agradecer então a coordenação até a Unigran, que permitiu que estivéssemos aqui, né, trazendo esse conteúdo para vocês, trazendo um pouquinho de informação daquilo que a gente faz, daquilo que a gente ama fazer e que estamos dispostos a fazer com vocês. Esperamos que o ano que vem vocês estejam aqui com a gente. Qualquer dúvida, procure-nos aí nas redes sociais, o que for. Se tiver alguma dúvida, nós estamos à disposição de vocês para esclarecer. Ok, então também queria agradecer aqui ao professor Antônio, ao professor Felipe, a equipe aqui da tecnologia, né, que está por trás das câmeras, né, agradecer a Unigran e agradecer a todos os que estiverem assistindo e acompanhando a nossa live. Obrigado pela oportunidade e vamos estar fazendo mais daqui para frente, se Deus quiser. Pessoal, muito obrigado novamente. Venha fazer parte dessa família. Venha para a Unigran EAD. Um abraço. A Unigran EAD é para você. A faculdade que tem mais de 44 anos de mercado, 15 anos de EAD e está presente em 12 países. Venha para a Unigran EAD. Além do Juliano, a Simone e a Ana, temos uma equipe preparada para atender você. Vestibular 100% online. Inscreva-se agora, unigran.br.